Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa querida e hoje chuvosa Univale. Hoje nós estamos recebendo aqui uma grandíssima professora, minha professora, professora de todos nós, professora Patrícia Falco Genovez. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Vamos falar aqui hoje sobre um tema que eu gosto muito, que nós chamamos assim, direito e memória, direito à memória. Quer dizer, vamos discutir questões que perpassam interdisciplinarmente o direito e a memória. E a professora Patrícia Falco, para quem não conhece, deve conhecê-la. É doutora e mestre em História Contemporânea, Sociedade e Cultura pela Universidade Federal Fluminense e tem pós-doutoramento em Teoria e Metodologia da História pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Professora Patrícia é professora do JIT, professora de cursos de graduação aqui da Univale, mas sobretudo é uma grandíssima pesquisadora que nos ensina a todos e todas, todos os dias. Vamos aprender com ela. Professora Patrícia, quem é a Patrícia por ela mesma? Nossa! Bom, antes de mais nada, agradecer o convite, né, para fazer essa conversa com você. Agora, falar de mim é difícil, né? Porque, acima de tudo, não dá mais para falar no singular, né? Patrícias é melhor, né? Então, acho que de uns tempos para cá tenho me percebido um ser humano muito curioso, né? E a curiosidade tem me movimentado nesse campo aí da pesquisa, dos projetos, dos novos objetos de pesquisa. Claro. E acho que isso faz parte de quem está num mestrado que é interdisciplinar como o nosso, né? Que é o mestrado em Gestão Integrada do Território. Acho que são várias, né? Sem contar em termos de função, né? Aí é que me multiplico, entende? Aí sou mãe, sou esposa, sou professora, motorista, né, cozinheira, costureira, edito livro, pesquiso, dou aula, né, tudo ao mesmo tempo agora. Bom, são as multifunções do tempo neoliberal, mas com um detalhe que é importante falar, né, Patrícia? Também multifunções por uma questão de gênero, que não é o nosso tema de hoje, mas é sempre importante relembrar, porque alguns homens se esquecem dessa questão e não deveriam se esquecer. Porque muitos deles... Não é o caso do meu marido Pronto. Valoriza. Pronto. Divide as tarefas. Que sorte a sua de tê-lo, não é? Enfim, estamos aprendendo. Patrícia, mas hoje nós vamos discutir aqui, conversar, né, sobre a memória, que é um tema de pesquisas constantes, né, suas, onde nós nos conhecemos na disciplina de Território e Memória. Mas eu já vou começar aqui de pronto, né? Assim, muito se diz sobre memória. Você teria condição de nos estabelecer um conceito de memória? Esse é um grande desafio. Acima de tudo, porque memória é um termo muito polissêmico. Cada área de conhecimento se apropria desse termo para falar de memória à sua maneira. Então, se a gente pegar memória na história, a memória vai ter um conceito específico em relação à memória social. Se você for para a psicologia, ela vai ter uma conotação de lembrança. Se você for para a área mais tecnológica, ela vai ser memória de computador. Então, esse mesmo termo vai variar em todas as áreas do conhecimento. Inclusive, se você pegar na biologia, você vai ter a memória, né, celular. Se você for na química, você tem a memória dos componentes químicos. Então, você tem um conceito que é transversal a todas as áreas do conhecimento. Seria praticamente impossível a gente ter um conceito de memória, né? Não tem como. Então, a gente vai ter que pensar a memória mesmo a partir da disciplina e do ângulo de pesquisa que se pretende. Perfeito, perfeito. Então, quer dizer, né, cada área
se recorda e memoriza e toma isso à maneira que melhor lhe provém, né? Assim. Inclusive, quando se fala de memória, dependendo da conversa, do diálogo que se estabelece, é até importante fazer uma tradução do termo. Sim. Porque se eu estou conversando com alguém da área da tecnologia e tudo mais, eu tenho que explicar para ele que esse termo de memória, né, a partir da história, tem uma conotação. E provavelmente que ele não vai compreender, porque a perspectiva dele de memória vai ser completamente diferente da minha. Claro. Então, cabe até esse cuidado de estabelecer uma espécie de ponto comum, de consenso, né, do que está se compreendendo enquanto memória. Perfeito. Em que pese toda essa dificuldade, somos todos seres de memória. Sim, independente da área. Independentemente. Pronto. Se somos seres de memória, e agora já trazendo a segunda pergunta para um ponto que você falou que é necessário para conversar sobre memória. Há um direito à memória? É interessante. No Brasil, especificamente, né, nós temos um direito à memória. É um direito fundamental, é garantido pela Constituição Federal de 1988. É interessante porque ele aparece implicitamente, né, em 3 artigos propriamente, 215, 216 e 225. Né? Viu? Eu tô sabendo. Eita! Né? E ele diz respeito a um direito fundamental que seria a questão da memória, da ancestralidade, da memória social, da memória das tradições populares, a memória dos povos originários. Então, isso na Constituição está muito vinculado, aparece, né, muito vinculado às questões do patrimônio cultural, por exemplo. Mas com a questão da redemocratização no Brasil, a partir de 1995, por aí, com a perspectiva de se pesquisar os fatos ocorridos durante a ditadura militar, esse direito acabou sendo um pouco mais expandido, com decretos, com leis que foram se complementando, né? Então, você tem de 95 até 2016 uma legislação que foi se complementando no sentido de garantir à população o direito a conhecer a sua própria história e a não ter os rastros, digamos assim, documentais, testemunhais, apagados desses eventos mais dramáticos e mais traumáticos que nós tivemos na nossa história. Então, a Comissão da Verdade, por exemplo, é um passo importante que diz respeito também ao nosso direito fundamental à memória e à história. Claro. Então, sim, evidente que há. Pronto. Olha só, Patrícia, essa discussão ela é imensa, né? Porque se de um lado a gente, né, dizemos que a Constituição garante essas questões, a memória ela é também um campo de luta. Evidente. É um campo de luta. Então, garantir a memória é também garantir a possibilidade desse debate, né? Quer dizer, ou seja, de que haja uma discussão sobre a maneira como os fatos pretéritos são lembrados ou não, porque há muitos movimentos para, de fato, fazerem um movimento contrário, que é de esquecer aqui algumas coisas, escamotear outras, esconder aqui e ali, e eu começo a pensar uma coisa, né, que esse direito à memória, ele é também um sustentáculo da própria democracia. Claro. Porque não tem democracia sem memória. De maneira alguma. Né? Então, quer dizer, nós precisamos caminhar para o próximo bloco, mas eu já queria deixar esse primeiro ensinamento, né? Quer dizer,
que há uma relação muito próxima de efetivação do Estado democrático de direito com a questão da memória, né? Então, todas as vezes que os nossos futuros alunas e alunas estiverem a pensar questões passadas, lembrem-se que aquilo que foi deixado, aquilo que é passado, digamos assim, é necessário para a manutenção de uma certa identidade social, nacional, mas mais ainda, é também necessário para que o debate seja mantido nos dias de hoje. Ou seja, o debate só é bem colocado quando todas as peças estão na mesa e quando nós não ofuscamos algumas para querermos contar histórias de uma nota só, assim como sambas de uma nota só. Mas essa conversa continua no próximo bloco, faremos um brevíssimo intervalo, mas espero que vocês continuem conosco para continuarmos falando sobre memória aqui. Até logo, queridos! Ei, você mesmo, olhando para a tela. Como você escolhe sua universidade? Olha a universidade, quem vai querer? Olha a universidade, é baratinho. Quem vai querer? Graduação a partir de R$150. Tem gente que escolhe a universidade numa banca de varejo. Não é assim que você define seu futuro, não é mesmo? Aqui na Univale, a gente forma os melhores profissionais para o mercado, porque sabemos que educação não é mercadoria. Pense no seu futuro e faça o vestibular na melhor universidade do leste mineiro, para cursos presenciais ou à distância. Vem para a Univale. E pessoal, falei que era rápido, já estamos de volta aqui para conversarmos sobre direito e memória, direito à memória, com a professora Patrícia Falco. Já vou direto para a próxima pergunta, que é a seguinte: Patrícia, como que você entende que a memória pode colaborar com a efetivação da dignidade das pessoas? Eu acho que basta a gente fazer um exercício simples, né? Suponha que você tenha perdido sua memória a partir de agora. Né? Você não tem mais memória, você não sabe quem você é, você não sabe o que você viveu, você não conhece as pessoas à sua volta. Então, pensa bem, como é que você se sentiria? Eu não existiria. Né? E o que é pior, você teria que perguntar a alguém se sabe quem você é. Você sabe quem eu sou? Né? E aí eu acho que o grande risco da memória é exatamente esse. Quando você a perde, você autoriza alguém a dizer quem você é. Perfeito. Então isso eu acho que é um dos maiores riscos à dignidade humana. Claro. Então você tanto tem esse aspecto do ponto de vista, digamos, individual, né, da memória individual, como o mesmo risco no nível coletivo. E a ideia hoje é que realmente se perca essa memória social, essa memória coletiva, que os grupos e as sociedades, né, enfim, não saibam mais quem são. E automaticamente autorizam outros a dizerem, a responderem quem são. Perfeito, perfeito. Né? Nossa, essa resposta foi perfeita. Eu não vou fazer nenhum comentário, assim. Eu adorei, porque de fato é isso, e ponto, né? Assim, talvez não haja nada mais indigno do que você precisar perguntar para alguém quem é você. Exatamente. E pior, não tem condição, e se você está perguntando é porque você não tem condição de falar sobre si, né? Eu acho que isso implica uma série de Você de sabe que, por revelações. exemplo,
Na época das conquistas romanas, uma das primeiras providências na hora de uma conquista era exatamente destruir todos os elementos de referências culturais e memoriais dos povos. Exatamente porque aquela geração ali ainda teria condições de falar sobre si mesmo e saber quem é e manter a sua identidade, mas as gerações futuras, dificilmente. Exato. Eu estou pensando aqui no Alice no País das Maravilhas, né? Quando a Alice está conversando com o gato e ela fala onde que eu tô e tal, aí ele fala para ela, você quer ir para onde? Ela falou, não sei, qualquer lugar é interessante. Ele falou assim, então, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é bom. Então, é um pouco isso, né? Quer dizer, se você não sabe quem é o que te disserem sobre você, exatamente, essa roupa vai lhe servir, né? E é possível pensar o futuro sem um passado? Até por uma questão conceitual é impossível. Não é. Né? Muito bem, Patrícia. Dentro das suas pesquisas, né, que você já empreende há muito tempo, fala um pouquinho pra gente sobre a ideia de construção de identidades. É que eu acho que está um pouco na linha do que a gente está conversando, né? Sejam individuais, sejam sociais, e como que a memória colabora para essa questão, como que ela é importante, enfim. Construção de identidades. Como que isso funciona em relação à memória? Em função até desse exemplo que eu dei, a identidade, ela só emerge, ela só se constitui nessa relação de memória, nessa relação até de ancestralidade. Perfeito. Se você perde esse vínculo, como é que você consegue fomentar qualquer tipo de identidade, seja individual ou coletivo? Não tem como, né? Então, a gente vê que em muitos casos você tem situações de fugas, de exílios, de situações dramáticas em que as populações se movimentam, se transitam de um lado para o outro, não perdem essa identidade, se mantêm atreladas a uma certa identidade em função da memória que carregam, da história que carregam. A gente tem isso com os israelenses, que em boa parte o povo judeu, mesmo fora de Israel, continua se considerando judeu, não em função de um nascimento numa determinada pátria, um local geográfico, mas em função de uma memória. O povo cigano a mesma coisa. Então você vê que são situações em que a identidade está intrinsecamente vinculada a uma questão de memória e de identidade. Nossa, Patrícia, perfeito. Sim, super esclarecedora a sua fala. Eu avisei antes que a Patrícia era professora de nós todos, né? Então aproveitem esse negócio. Eu não vou ficar falando muito não para vocês aproveitarem, porque eu estou aqui toda semana, né? Muito bem, Patrícia. E aí, dentro disso, né? Eu acho que de maneira instintiva, acho que a nossa prosa caminhou para chegar nessa pergunta assim: a memória seria um ato de resistência? Não existe resistência sem você ter a memória, de uma história. Como é que você vai resistir a algo se você não tem esse background que te garante, inclusive do ponto de vista identitário, para você saber quem é e se posicionar frente a uma determinada situação ou uma determinada questão? Perfeito. Não tem como. Eu acho que o termo resistência, né? Que evidentemente nós já trabalhamos muito isso, né? Que resistir é também resistir, né? Mas até para como você trouxe aí, de novo, é uma questão conceitual. Não há como resistir a sem que haja por detrás dali um approach, você está resistindo por quê? Não é? Quer dizer, isso vem de uma memória. Exato. O fundamento da resistência é a memória, de alguma maneira, né? Seja ela qual for, você trouxe vários exemplos aí, mas seja para garantir uma identidade, seja para garantir uma língua, seja para garantir um modo de existência, seja para resistir a uma imposição, a essa ideia de progresso
tão propagada e propalada e quase irresponsável, né? Porque fica parecendo que o que é amanhã é sempre melhor do que o que foi ontem. E por isso que é importante apagar o ontem. Sim. Porque aí você não tem nenhum tipo de possibilidade de comparação. E nem de apoio. Nem de apoio. Né? Você perdeu ontem, como é que você vai conseguir avaliar se o que está diante de você é bom ou não é? Eu estou tendo uma ideia aqui e é a seguinte, essa frase do diálogo da Alice com o coelho, né? Quem não tem para onde ir, qualquer caminho serve, ela me parece muito uma caricatura dos dias de hoje, quando todos os dias há algo novo. Todo dia tem algo novo, quer dizer, esse volume imenso de novidade me parece uma denúncia muito séria de que nós estamos deixando de considerar a memória e, portanto, perdendo os nossos referenciais. Sim. Então, assim, quanto mais você acelera o tempo, mais difícil fica você resguardar esses elementos do passado. Exato. Então, isso favorece a digamos, né, vamos chamar de uma ideologia, sim. Né, em que cada vez mais você está no tempo presente, no tempo futuro, e o importante para você ficar somente nesse sistema, né, alucinado, é te desvincular do passado. Né? Perfeito, adorei isso. Espero que muita gente assista esse programa. Patrícia, a gente finalizar, olha para você ver, né? Já está na hora, né? Bom, falando em memória, em tempo acelerado, nesses seus tempos de professora, de pesquisadora, viajando aqui para o Brasil, fora dele, nas salas de aula, você tem um caos bom para contar para a gente? Tenho vários, mas assim, acho que tem um que sempre fica até de uma forma muito carinhosa. Eu estava com a professora Terezinha, né, que é cúmplice em várias circunstâncias, né, dos processos de pesquisa, e nós estávamos em Chonim para fazer uma pesquisa exatamente para tentar levantar a memória do distrito e tudo mais. E estávamos andando, né, pelo centro ali de Chonim, vimos uma igrejinha no alto assim, de um outeiro, e fomos caminhando para lá. E chegamos lá, começamos a conversar e tal, tirar umas fotos, e tinha um senhor sentado assim na lateral da igreja, e ele olhando para a gente tirando foto e tal, começamos a conversar, e conversa vai, conversa vem e tal, e coisa, e aí nós perguntamos para ele se ele morava por ali e tal, coisa, ele falou que sim, que ele morava. Aí começamos a perguntar sobre a cidade, e ele foi conversando, nós perguntamos se podíamos gravar a entrevista, né, para resguardar essa memória tão importante. Eu sei que daí uns minutos nós descobrimos que estávamos conversando simplesmente com o morador mais antigo do distrito, com 98 anos de idade. Nossa. E que tinha ajudado a construir aquela igrejinha que nós estávamos fotografando, né? Resumo da história: sem dúvida nenhuma existe o anjo da guarda do pesquisador bem intencionado, viu? Então nós tivemos assim, retornamos depois, né, porque ficou impossível a gente, né, fazer uma entrevista só com ele, e fizemos, aliás, 3 entrevistas, depois fizemos um pequeno documentário, e foi um momento assim muito marcante, porque pouco tempo depois ele veio a falecer, e foi assim, nos recebeu de braços abertos, né, o seu Raimundo, e nos presenteou com uma memória, uma vivência, né, de uma riqueza impressionante. Então,
nós o encontramos, né, literalmente assim, e foi um momento, né, mas entre outras histórias, aí tem muita história de pesquisa. Bom, Patrícia, muito obrigado, né, por isso, assim, por doar o seu tempo, doar a sua memória pra gente, né? Imagina, espero que as pessoas entendam que memória não é uma coisa inocente. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ela é, às vezes, utilizada, aliás, às vezes não, ela é utilizada para várias finalidades. Sim, né? intencionalmente. Intencionalmente, né? Ela não é uma coisa morta. A memória é viva. Exatamente. E, aliás, é importante frisar que não existe memória sem esquecimento. Pronto. Né? A gente não consegue lembrar de tudo. Então, a gente só lembra porque a gente esquece. É esquisito, né? Mas é verdade. Bem. Bom, querida, brigadíssimo. Eu que agradeço. Pessoal, vou me despedir de vocês. Só lembra quem esquece. E para fechar essa história linda que a Patrícia contou, né? Quer dizer, a poesia resolve isso do Vinícius de Moraes, né? Porque quando ele diz que a vida é a arte do encontro, apesar de existirem tantos desencontros, parece que essa sua história diz desse verso do Vinícius, né? Que os grandes encontros quase sempre não têm hora marcada, mas ao contrário disso, nunca saem da nossa memória, que não pode ser medida pelo relógio. Muito obrigado a todos e todas que estiveram conosco. Espero vocês nos próximos programas e continuem nos assistindo, porque sem vocês não há programa e não tem como a gente construir a memória desse tempo que nós estamos vivendo hoje. Muitíssimo obrigado, até o próximo Questão de Direito. Valeu!